A paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Ciro Sanches Ibordi. Esta é mais uma videoaula das lições bíblicas adultos, terceiro trimestre de 2024. Nós estamos estudando sobre os livros de Ruth e Esther, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Nós já tivemos 5 lições sobre o livro de Ruth. Já estudamos a primeira, que foi uma lição introdutória sobre o livro de Esther, e hoje nós vamos dar sequência com a lição que tem como título A Deposição da Rainha Vasti e a Ascensão de Esther. Seja bem-vindo ao meu canal. Seja bem-vindo ao meu canal e também a este vídeo. Você que já talvez seja inscrito no meu canal, talvez você já seja até membro, mas você é sempre bem-vindo aqui. Você que ainda não conhece meu canal, talvez chegou aqui pela primeira vez, se você gostar deste vídeo, curta ou compartilhe. Se quiser também, explore melhor o nosso canal, inscreva-se se desejar, e nós também sempre convidamos vocês que já são inscritos para também se tornarem membros. Porque o membro, claro, além de ser um apoiador do nosso canal, ele tem benefícios. Um desses benefícios, evidentemente, é ter sempre o nosso roteiro. Você que deseja estudar conosco, tem aqui, tá vendo? O roteiro, que é o nosso estudo. Você que se tornar membro tem acesso a todo o nosso acervo. Vamos então ler o texto áureo e a verdade prática para iniciarmos o nosso comentário, a nossa abordagem sobre esta lição maravilhosa, lição 7, que será estudada presencialmente no dia 18 de agosto de 2024, que tem como título, repito, A Deposição da Rainha Vasti e a Ascensão de Esther. Texto áureo, Tiago, capítulo 4, versículo 6. Antes da maior graça, portanto diz, Deus existe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E a verdade prática, devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois Ele governa todos, abatendo ou exaltando. Muito bem, aí está então a nossa lição 7, que nós vamos apresentar a partir de agora a respeito de 2 mulheres. Uma que era rainha e foi deposta, e a outra que entrou no lugar dessa rainha deposta, ou seja, Vasti e Esther. O propósito dessa lição, então, no nosso caso, especialmente nesta videoaula, nosso objetivo é explicar essa narrativa contida em boa parte dos capítulos 1 e 2, todo o capítulo 1 de Esther e boa parte do capítulo 2, e nós também objetivamos, claro, responder algumas perguntas, como por exemplo, quem é o rei Assuero, por que ele oferece um banquete público e outro exclusivo, e foi nesse banquete exclusivo que ocorreu aquilo que nós estamos hoje aqui encarregados de abordar, porque a rainha Vasti decide não participar desse segundo banquete, o que acontece com a rainha Vasti depois disso, e quanto a Esther, quando ela entra em cena, quais são as suas qualidades, e o que aprendemos com a conduta dela, Esther, e também Mardoqueu, que é seu primo. Todas essas perguntas nós haveremos de responder ao longo desta lição, que tem também uma ênfase, claro, para a humildade. A grande lição que aprendemos nessa faceta da história narrada no livro de Esther é a humildade, a qual se contrasta com a conduta aparentemente soberba e rebelde da rainha Vasti, que desobedeceu ao mandado do rei. Não por acaso, além de o texto escolhido para o texto áureo ser o emblemático versículo de Tiago 4, versículo 6,
A verdade prática também ressalta que devemos conservar a humildade, confiando no Senhor, que abate os soberbos e exalta os humilhados. É isso que nós aprendemos na Bíblia, quando lemos, por exemplo, Daniel capítulo 4, quando o rei Nabucodonosor se exaltou e ele foi abatido, ele foi humilhado e teve que reconhecer a grandeza de Deus e dizer: agora eu exalto ao Senhor, porque ele sabe abater aos soberbos. Isso porque Deus fez com que ele, Nabucodonosor, se tornasse praticamente um animal quadrúpede, que ali estava por 7 tempos, diz a Bíblia, cresceu pelo, as unhas cresceram como dos animais, e na linguagem de hoje ele ficou como que pastando, diz a Bíblia, por 7 tempos, mas depois de tudo isso ele reconheceu a grandeza do Senhor. A parábola que Jesus narrou também, ou que Jesus contou ali também do fariseu e do publicano, mostra que o fariseu estava se ensoberbecendo, enquanto que o publicano dava toda a glória ao Senhor e também agia com humildade, reconhecendo a sua miserabilidade, reconhecendo o seu pecado e dizendo: tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus concluiu a parábola dizendo que o publicano foi para sua casa justificado, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha, este será exaltado. E 1 Pedro também, poderíamos citar aquele texto emblemático que diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Então a grande ênfase dessa lição hoje recai, claro, sobre a humildade, a obediência, mas sobretudo a obediência humilde e não a obediência de aparência. Observe o primeiro tópico, o banquete de Assuero e a recusa de Vasti. O rei Assuero, nós já explicamos na aula passada, foi um importante rei. É bom que se diga que o Império Persa, fundado por Ciro o Grande, em meados do século VI a.C., é um dos maiores do mundo antigo, sendo superado somente por Roma. Então, antes de Roma, o maior império, seguramente, que nós temos na história é o Império Persa. Assuero, conhecido em grego como Xerxes, ele reina desde a Índia, diz a Bíblia, até a Etiópia. É bom dizer que Etiópia na Bíblia é uma referência não à localização de hoje. Quando você olha para o mapa hoje e você vê a Etiópia dos tempos bíblicos não estava ali. Aqui é uma referência a Cush, os Cuxitas. Cush ficava onde hoje equivale ao Sudão do Sul, ali ao sul do Egito. Então, diríamos hoje, ali do Sudão até a Índia, ou da Índia até o Sudão. Diz Esther, capítulo 1, versículo 1. Seu reino se estende, então, do rio Indo ao mar Mediterrâneo e das costas do Mar Negro ao Egito. Criado durante um longo período de guerras, o Império Persa se manteve por mais de 200 anos, graças apenas ao esforço determinado do seu poderoso exército. Claro que graças a Deus também que permitiu isso, não é? Porque Deus está no controle de tudo. Assuero, que reinou entre os anos 486 e 465 a.C., sucede ao seu pai Dario I, que reinou de 522 a 486. Agora, não confunda Dario I com Dario o Medo, que reinou junto com Ciro por apenas 2 anos. O reinado de Ciro durou 9 anos. E Ciro o Grande, foi sucedido por Cambises, aquele que embargou a obra do templo a pedido dos samaritanos. Mas Dario o Medo, ele participou do reino de Ciro por 2 anos. Esse Dario I, que é o pai de Assuero, é outro Dario, portanto, porque Dario Medo, ele reinou lá de 539 a 537, junto com Ciro, que reinou até 530, ou seja, Ciro reinou por 9 anos. Mas Dario o Medo
participou do reinado de Ciro por 2 anos. Não confundamos então Dario I, pai de Assuero, com Dario o Medo, que viveu bem antes, né? E reinou juntamente com Ciro, que foi o primeiro rei desse império persa. Bom, então nós temos esse primeiro ponto, o rei Assuero. O segundo ponto, um banquete público, outro exclusivo. É importante notar que nos capítulos 1 e 2 de Esther, nós temos, na verdade, 4 banquetes. Esse primeiro grande banquete que nós vamos mencionar, que durou aí 6 meses, diz a Bíblia, 180 dias. Veja, faça a conta que você vai ver como os meses naqueles dias sempre tinham 30 dias. Se você fizer 30 vezes 6, né, você tem 180. Então são 6 meses de banquete. Imagine um banquete mesmo, regado a muito luxo e bebidas, e algo muito pomposo, mas por 6 meses. Só que depois desse banquete de 6 meses, houve um banquete ainda mais pomposo, mas esse durou menos, apenas uma semana, que é o segundo banquete. Teve um terceiro banquete paralelamente, que era o banquete da rainha Vasti, oferecido às mulheres. E depois, no capítulo 2, você vai ver um quarto banquete, que é o banquete, diz a Bíblia, da rainha Esther, quando ela foi coroada como rainha. Então, nesses capítulos 1 e 2, você tem 4 banquetes na fortaleza de Suzã, não é? Que são mencionados em Esther, capítulos 1 e 2. O primeiro, então, foi no ano 3 do reinado de Assuero, que equivale a 483 a.C., que é oferecido por ele a todos os príncipes e servos da Média e da Pérsia. Esse banquete tem como objetivo apresentar as riquezas da glória do reino, e foi um banquete, repito, que durou 6 meses. Um longo banquete. É possível, dizem os historiadores, que durante esse primeiro e demorado banquete, Assuero tenha combinado com seus generais e assessores as estratégias de guerra para aqueles que se mostrariam mal sucedidos confrontos com os gregos. O grande inimigo da Pérsia naqueles dias eram os gregos, e os gregos vinham levando vantagem. Posteriormente, claro, a Grécia acabou conquistando, né? Acabou vencendo essa batalha, mas ainda levaria algum tempo. Venceria a guerra, né? Mas levaria algum tempo para isso acontecer. Então, apenas uma década depois da derrota em Maratona, a batalha de Maratona é muito conhecida, né? Na planície de Maratona, e é de lá que vem o termo maratona, por causa de um emissário da Grécia que correu para levar a notícia de que os persas estavam chegando. Então daí vem o termo maratona, porque foi uma batalha travada na planície de Maratona. E os persas foram vencidos ali, inclusive de uma maneira surpreendente, porque havia muito mais soldados persas do que gregos, mas os gregos foram bem-sucedidos nessa batalha contra os persas. Isso foi ainda no tempo de Dario I. Xerxes agora, ou Assuero, queria vingar-se da derrota que o exército de seu pai sofrera. Mas a Pérsia teria ainda 2 outras derrotas, em Salamina e Plateias. Nada que abalasse o grande reino, o grande império persa, mas a partir dali a Grécia foi se fortalecendo. É bem verdade que depois disso a Grécia também mergulhou numa crise, porque havia muita disputa interna, e ali, por conta daquelas disputas, daqueles conflitos internos debilitantes, a Grécia não conseguiu se fortalecer para conquistar a Pérsia. Isso levaria mais tempo, não é? Então o rei Assuero acabou desfrutando de uma certa tranquilidade naqueles dias, apesar dessas derrotas em Salamina e Plateia. Mas isso tudo aconteceu durante aquele banquete, muito provavelmente. Enquanto o rei estava ali naquele primeiro banquete de 6 meses, ele foi traçando as estratégias para aquela guerra que estava em curso e aquelas batalhas
que ocorreriam ainda naqueles dias. Os outros banquetes mencionados, o principal, aqui que tem a ver com a nossa lição, é o segundo, que durou 7 dias, é mais curto, apenas uma semana, mas muito mais pomposo e luxuoso, que realiza-se no pátio do jardim do Palácio Real, conforme Esther capítulo 1, versículos 3 a 8. Paralelamente, um terceiro banquete é oferecido pela rainha Vasti, também conhecido na história como a Mestris. Claro que não podemos ser dogmáticos quanto a isso, mas é bem possível que a Vasti da Bíblia seja a mesma a Mestris, que aliás é descrita como uma mulher muito maléfica, né? A Mestris no caso. A Bíblia não dá esses detalhes. Eu vejo muita gente carregando na tinta quando vai falar de Vasti, mas a rigor não tem maiores detalhes sobre Vasti. O certo é que ela cometeu algo que foi reprovável do ponto de vista da desobediência ao mandado do rei, mas o rei também estava ali abusando um pouco da autoridade, né? Então é bom fazer uma pequena ponderação aqui sobre isso. Então Vasti oferecia paralelamente um banquete às mulheres, e o quarto banquete, porque eu falei que são quatro, que é o que aparece no capítulo 2, é o banquete de Esther, que nós vamos abordar no terceiro tópico. Pois bem, concluindo esse primeiro tópico, então, o terceiro ponto, o convite à rainha. No último dia do segundo banquete, o sétimo dia, o banquete durou uma semana, estando já o coração do rei alegre do vinho, essa é a linguagem da Bíblia para dizer que o rei estava embriagado, né? Coração alegre é no sentido de que ele estava embriagado. Ele mandou chamar, então, ele manda chamar a rainha Vasti, a qual deveria se apresentar com a coroa real. Assuero tem como objetivo, o texto é claro, é Esther capítulo 1, versículos 10 e 11, seu objetivo é mostrar aos povos e aos príncipes a beleza da rainha. De fato, pela descrição até da história de Amestris também, era uma mulher que chamava atenção pela beleza. Era astuta, era uma mulher que tinha defeitos, tinha características negativas, mas a sua beleza e a sua formosura eram incontestáveis. Era formosa à vista, diz o texto sagrado. Mas veja o desdobramento dessa história. Tópico 2. Vasti resiste à ordem do rei e é deposta. Olha o primeiro ponto, a recusa da rainha. Não se informa o porquê dessa resposta negativa de Vasti, mas ela simplesmente não comparece perante o rei, diz Esther capítulo 1, versículo 12. Talvez, diz Paul Hoff, não quisesse expor seu rosto sem véu perante um grupo de desordeiros embriagados. O rei se irou, porque, além de ela ter desobedecido às suas ordens, o fato de ter se negado a comparecer ao banquete o colocava em ridículo perante os funcionários do império, os quais poderiam pensar que as mulheres eram quem mandavam no palácio. Então tinha esse detalhe. Agora, embora possamos ponderar sobre as condutas errôneas de ambos, porque, evidentemente, Assuero não estava correto ao fazer o que fez. Embriagado, queria ali apresentar a sua esposa, a rainha, como objeto para ostentação, para exibir-se. Então ele usaria sua mulher como objeto. Então ele não estava correto, evidentemente. Agora, embora possamos ponderar sobre as condutas errôneas de ambos, tanto de Assuero como também de Vasti, claro que a conduta dela tem mais peso. Por quê? Ainda que ela tenha se sentido um objeto para Assuero, que visa exibir-se perante os convivas, repito, ela desobedece ao mandado real. Então isso, de maneira alguma, ela poderia fazer. Então foi algo muito grave. Mas vamos ao segundo ponto, a aplicação da lei. O rei tinha que aplicar a lei, porque se estamos falando de um mandado real e a rainha desobedeceu, é evidente que o rei ele tinha que apresentar uma punição exemplar para essa conduta da rainha Vasti. E o que ele faz? Ele precisa punir a rainha segundo a lei, por não ter obedecido ao mandado do rei, diz Esther capítulo 1, versículo 15.
Ele então, com paciência, sem qualquer rompante autoritário, ele ali não age por impulso, ele consulta seus assessores, os mais chegados, evidentemente, que eram sete príncipes da Pérsia e da Média, cujos nomes eram Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. É Memucã que vai ter um papel mais incisivo, preponderante, para convencer o rei do que ele deveria fazer. Mas todos eles eram homens sábios que entendiam dos tempos, diz a Bíblia, porque sabiam a lei e o direito. Esther capítulo 1, versículos 13 e 14. Memucã, repito, dá o seguinte conselho ao rei. Dizem os versículos 16 a 18. Não somente contra o rei pecou a rainha Vasti, porém também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que os seus olhos desprezarão a seus maridos. Então, o que Vasti fez foi algo que repercutiu em todo o império. As mulheres ficaram sabendo do desprezo dela para com o rei, e essa desobediência, essa rebeldia da parte dela não poderia passar impune, evidentemente. Mas o rei não queria fazer algo fora da lei, por isso que ele consulta os seus assessores. Aí vem a sentença, terceiro ponto, a sentença de Vasti. O rei e seus assessores são convencidos por Memucã de que se deve emitir um edito real. E você sabe que o edito real, se você ler Daniel capítulo 6, quando Daniel foi lançado na cova dos leões, lembre-se de que o rei ali, ele foi convencido também de promulgar um edito, fazer uma lei pela qual ninguém poderia revogar, porque, de acordo com a tradição, a lei dos medos e dos persas, ou dos persas e dos medos, ela é irrevogável. Então, o rei foi convencido disso, Memucã ali deu o conselho e o rei aceitou, de que deveria emitir esse edito real, irrevogável, conforme a lei dos persas e dos medos. E mais, enviá-lo por meio de cartas a todas as províncias, a cada povo segundo a sua língua, informando que a rainha Vasti não tem mais acesso à presença de Assuero. Além disso, deve-se constar, observe, nesse edito que Vasti será substituída por outra que seja melhor do que ela. Veja como o Memucã foi muito sábio. Essa punição tem também um caráter didático, exemplar, já que ao ouvi-lo, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor, diz o versículo 20. Então note, embora a Pérsia seja um império pagão, essa resolução se coaduna com o princípio divino imutável da prioridade que deve reger o casamento. Veja que Deus priorizou o homem. No momento da formação, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 13 é muito claro. O texto é muito claro. Deus formou primeiro o homem. Ao formar primeiro o homem, claro que Deus estava priorizando o homem para mostrar que o homem é a cabeça da família, é o líder do lar. Então o que fez Vasti, além de desrespeitar o rei, ela deu um exemplo negativo no que tange a família. Todas as famílias, se o rei não tivesse tomado uma atitude no sentido de punir essa conduta de Vasti, todos imitariam essa conduta e geraria um problema sério em todo o império. Por isso o rei precisava tomar uma atitude, e ela traz uma lição para nós, embora o rei seja um rei pagão, o reino fosse um reino pagão, o reino da Pérsia, nós vemos que o princípio da prioridade que Deus estabeleceu é ressaltado aqui neste ponto. E o autor da lição fala disso também, da importância de o homem
liderar a família, tendo seus filhos em submissão, porque aquele que não sabe governar a sua casa terá cuidado da igreja de Deus. Então isso é muito importante. Vamos agora para o terceiro e último tópico, Esther. A judia se torna rainha em terra estranha. Primeiro ponto, 4 anos depois. Veja como o rei, ele estava ocupado com as guerras, ou mais precisamente com a guerra contra a Grécia, que era a principal. Havia batalhas em curso e ele não agiu de imediato. Ele teve a frieza necessária, ele se mostra um rei frio, calculista, porque ele só vai agir 4 anos depois. Ele não age de imediato para punir Vasti, mas somente no 7º ano do seu reinado, ou seja, 479 a.C., quando havia passado a sua ira, inclusive, diz a Bíblia. Tem aquele ditado que diz, né, que a vingança é um prato para ser oferecido frio. A pessoa não pode agir no calor da vingança, no calor da sua ira. Claro que a vingança, no nosso caso, pertence a Deus, mas eu estou falando aqui de um rei pagão. Então, claro que ele queria vingar-se, mas é bem possível que ele amasse muito a rainha Vasti também. Ele ponderou, ele não quis ali prejudicá-la a despeito do seu erro, e ele a depôs, evidentemente, conforme Memucã o aconselhou e os outros conselheiros concordaram e apoiaram essa iniciativa de Memucã. O rei gostou daquela linha de pensamento, daquele conselho, mas o rei agiu de maneira equilibrada, ponderada. Talvez ele tenha esperado para agir por causa da guerra com os gregos em Salamina, como nós mencionamos. Os servos de Assuero, então, lhe dão uma sugestão. Veja, isso é importante, aí você vê Deus agindo nos bastidores. Busquem-se para o rei moças virgens e formosas. Olha o que os servos do rei falaram. E põe ao rei oficiais em todas as províncias do seu reino, que ajuntem a todas as moças virgens e formosas na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, aos cuidados de Regai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites. Então veja que interessante, 4 anos depois, o rei resolve agir, e foi no tempo certo. Nós não sabemos que idade tinha Esther naquele momento, talvez 4 anos antes ela fosse muito nova, e agora, 4 anos depois, talvez ela já estava na idade certa, porque Deus trabalha e faz tudo no tempo certo. Não nos esqueçamos de que Deus sempre está no controle da história, nada é por acaso. Segundo ponto, o universo da escolha. O universo, porque, veja, todo o império com 127 províncias, imagine quantas moças virgens, formosas havia em todos aqueles lugares. E o rei queria apenas uma. Então, olha que interessante que você vê a direção de Deus na vida de Esther. Os servos de Assuero lhe dizem ainda que a moça que parecer bem aos olhos do rei deveria reinar no lugar de Vasti. A partir desse ponto, vemos como Deus está atuando nos bastidores. Embora o nome de Deus não seja mencionado no livro de Esther, é evidente que Deus está agindo nos bastidores. Por quê? Porque entre as inúmeras virgens que há em todas as províncias do Império Persa, o rei escolhe justamente uma judia, Esther, prima do benjamita Mardoqueu, cujos antepassados haviam sido levados cativos à Babilônia junto com Jeconias. Jeconias também chamado na Bíblia de Jeoiaquim, rei de Judá. E quando houve essa leva, né, esses que foram levados, porque você sabe que quando a Babilônia conquistou o reino de Judá, houve levas. Ali, primeiro os mais nobres foram levados, depois outros também igualmente nobres, e foram havendo levas até que sobrou apenas o povo pobre da terra. Agora, em 597, quando o rei Jeconias, ou Joiaquim, foi levado para a Babilônia, 597 a.C., foi quando Ezequiel também foi levado. A gente vê isso em 2 Reis 24, 2 Crônicas 36, Ezequiel capítulo 1. E naquela ocasião,
Nabucodonosor levou para a Babilônia o que havia de melhor na terra. O que havia de melhor. Então os antepassados de Mardoqueu foram levados nessa época para a Babilônia. Mardoqueu agora está na Pérsia, lá em Suzã. Mas os seus antepassados tinham sido levados para a Babilônia, ainda no tempo de Nabucodonosor. Quando a Pérsia conquista, claro, a Babilônia, muitos daqueles que estavam servindo na Babilônia foram levados também para Suzã. Nós vemos aqui também o cuidado de Mardoqueu para com Ester. Coube a ele a tarefa de criar a filha de seu tio, Abiail. O tio de Mardoqueu se chamava Abiail e tinha uma filha chamada Hadassa, que veio a ser chamada Ester, lá na Pérsia. Então veja que, como Ester ficou sem pai e sem mãe, ela estava órfã, ela foi adotada por seu primo Mardoqueu, que serviu-lhe, portanto, de pai, um pai adotivo. E o texto sagrado diz que porque ela não tinha pai nem mãe, e era jovem bela de presença e formosa, coube então a Mardoqueu criá-la. Quando ele toma conhecimento do mandado do rei, Mardoqueu nada pode fazer, é claro, a não ser permitir que a moça seja conduzida à casa de Assuero, para ficar aos cuidados de Hegai, que cuidava das mulheres, do harém do rei. O rei tinha um harém. Assim que ela chega ali, a belíssima Ester encanta esse guarda do rei, que prontamente lhe dá enfeites, diz a Bíblia, ungüentos, alimentação especial, e a encaminha para a melhor hospedagem, diz o texto sagrado, na casa das mulheres, onde ela seria servida por 7 jovens. Então veja como Deus estava atuando na vida de Ester. Aí vem o terceiro ponto, que é o ponto culminante e o ponto-chave desta lição, a obediência de Ester. Mardoqueu, mesmo apreensivo, evidentemente, ele não tinha o que fazer. O rei queria que todas as virgens formosas fossem levadas para Suzã, para ficar aos cuidados de Hegai. Mardoqueu não poderia esconder ali a sua filha adotiva. Ele teve que aceitar e ele, então, colaborou para que isso contribuiu, colaborou com isso, e mesmo apreensivo, ele não tem como esconder a moça. Como nada pode fazer, além de entregá-la, instrui Ester. Aí isso ele podia fazer, e aí você vê a mão de Deus. Ele instrui Ester a não declarar a Hegai, o servo do rei, que era responsável pelo harém do rei. Então, ele instrui Ester, Mardoqueu instrui Ester, a não declarar a Hegai o seu povo e a sua parentela, ao que ela prontamente, claro, obedece. Nós vemos isso em Ester capítulo 2, versículo 10, mas também no versículo 20. Se Ester tivesse revelado a sua nacionalidade, o que teria acontecido? A Bíblia não diz, mas é possível que ela teria impedido, essa revelação teria impedido o seu progresso, a dignidade de rainha, sendo que os judeus eram, à época, geralmente desprezados. Era um povo cativo, que fora libertado, é verdade, era um povo que vivia o pós-cativeiro, mas não era, assim, um povo muito respeitado de maneira geral. Então, talvez Mordecai ou Mardoqueu temesse isso. Então, na instrução de Mardoqueu a Ester, vemos a indicação da direção divina, pois não foi por causa de ter sido rainha que ela pôde salvar o seu povo? Pergunta Meyer Pirman. Então, é muito importante nós observarmos isso. E aí, claro, o texto sagrado menciona toda a preparação de Ester para o encontro com o rei Assuero. Há então 1 ano de tratamento de beleza, ou purificações, como diz a Bíblia, sendo 6 meses com óleo de mirra e outros 6 com especiarias outras. Tudo é feito com muito rigor, a fim de que se escolha a melhor candidata à rainha. Durante esse período, não há um dia sequer em que Mardoqueu, um paizão, como diríamos hoje, não passe à frente do ato das mulheres para receber informações da prima que criara como filha. Isso nós vemos em Ester capítulo 2, versículos 11 a 14.
Esther, por sua vez, devidamente instruída por seu pai adotivo, ela se conduz com sabedoria e alcança graça aos olhos de todos quantos a viam, diz Esther capítulo 2, versículo 15. Chega o momento, então, em que Esther é coroada como rainha. Em meio a todo esse processo, no ano de 479 a.C., chega o dia em que Assuero conhecerá Esther na casa real. Como nós diríamos hoje, foi amor à primeira vista. O texto sagrado diz que o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que a todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Há então um grande banquete, que, como nós adiantamos, é o quarto banquete mencionado em Esther capítulos 1 e 2, que é o banquete denominado o banquete de Esther. Esther capítulo 2, versículos 18 a 20. Meus irmãos, nós vemos então a fidelidade de Deus e a obediência sempre serão premiados. Que maravilha sabermos que Deus está no controle de todas as coisas. O livro de Esther, então, não menciona o nome de Deus, mas não há dúvida de que esse livro ele foi inserido no cânon do Antigo Testamento, porque mostra Deus no controle. Aliás, é um livro que mostra como Deus preservou o povo de Israel ao longo da história. Amém, meus irmãos? Então, nós vamos aqui concluindo essa lição. Eu quero convidá-los para a leitura da conclusão, que diz assim: Esther havia chegado ao posto em que, no tempo oportuno, seria um instrumento para cumprir os propósitos divinos. Um dos atributos incomunicáveis de Deus é a sua presciência. Somente ele conhece de antemão todos os acontecimentos futuros. Isaías 46, versículos 9 e 10. Podemos confiar nossa vida inteiramente à sua direção, pois ele sabe o que é melhor para nós. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Aí está então mais uma lição concluída. E eu repito, se você desejar ser membro ou tornar-se membro do nosso canal, tendo acesso a todo o nosso acervo, inclusive você que é membro sabe que este roteiro nós já disponibilizamos antecipadamente na pasta de membros. Você que é membro, é só você clicar o botão Ver Benefícios ou entrar lá na aba Comunidade, na pasta de membros, você tem acesso a todo o nosso acervo. Você que se tornar membro hoje também terá acesso a todos os nossos roteiros, como este aqui. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, e toda terça-feira nós temos live do livro de Apocalipse. Estamos expondo o livro de Apocalipse, perícope por perícope, versículo por versículo, capítulo por capítulo, e você não pode perder as nossas aulas. Toda terça-feira ao vivo, às 21 horas, e quem é membro recebe antecipadamente também o roteiro, o estudo. Não é apenas um roteiro com tópicos e subtópicos, mas é um verdadeiro estudo do livro de Apocalipse. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor.